E aí pessoal, tudo certo? Tô com mais um equipamento aqui na bancada para conserto, tirei do cliente, é uma central telefônica. Esse modelinho é a Conecta Mais da Intelbras. É uma centralzinha para 8 ramais e um dos ramais está com um problema. O problema dele é que ele não tem aquele tom de disco, aquele tom quando a gente tira o aparelho do gancho, tem um tom bipartido, onde a gente digita o número do ramal ou digita 0 para pegar a linha, né? O cliente precisa muito desse ramal, como ele já está utilizando todos os ramais da central, a gente não tem nenhum disponível ali para fazer uma manobra, um backup. É mais barato a gente consertar do que vender uma central nova para o cliente. Eu ganho meu dinheiro e o cliente economiza também. E eu vou mostrar como identificar esse problema e como saber a origem dele. Porque pode ser tanto a placa de ramal como essa placa base aqui, que é a placa principal, pode originar esse mesmo problema. Então eu vou mostrar aqui como fazer os testes. Então essa centralzinha é para 8 ramais, ele vai do 20 até o 27. Tá aqui a serigrafia, cada um par desses conectores corresponde a um ramal e ele está aqui na sequência. Nesse caso aqui a gente está com duas plaquinhas, cada plaquinha de ramal é para 4 ramais. Então essa primeira plaquinha aqui mais externa é o ramal 20, 21, 22 e 23. Temos aqui o 24, 25, 26 e 27. Como é o ramal 21, logicamente o problema pode estar aqui na primeira plaquinha, não necessariamente é ela, mas se for placa seria essa, já que essa segunda corresponde aos outros ramais. Então para mim poder testar, eu vou precisar de um aparelho padrão Anatel qualquer aparelho de telefone. Primeiro eu vou energizar ela na tomada. Então agora ela já está alimentada ou funcionando, né? O LEDzinho piscando a cada 1 segundo. Agora eu preciso de uma tomadinha para conectar um aparelho aqui. Eu tenho essa tomadinha que eu utilizo na bancada, eu montei ela só para esses fins, só para testar a centralzinha mesmo. Então é uma tomada telefone comum que compra em qualquer local aí, qualquer casa de material elétrico, construção, eletroeletrônica, um par de fiozinho qualquer. Você liga lá, não tem polaridade. Eu desencapei a ponta deles aqui, ó, e é o suficiente. O aparelho para teste eu vou utilizar esse sem fio. Por que eu vou utilizar um sem fio? Porque aqui no vídeo fica melhor para mim mostrar os áudios para vocês poderem ouvir, porque ele tem viva voz, esse modelinho em específico. Na prática você não precisa, você pode usar um telefone comum qualquer, desses que a gente utiliza em residência. Se eu retirar do gancho viva voz, veja que não vai dar barulho nenhum aqui, porque o cabinho dele não está ligado em nada. Eu vou deixar ele aqui, eu vou ligar nessa tomadinha. E agora eu ligo essas pontinhas aqui nos conectores. Olha só, eu vou ligar primeiro aqui no ramal 20, que é a primeira posição, nos dois primeiros. E eu tenho o tom característico, o tom normal, tá funcionando bem. Se eu pôr no 21, veja que ele tá bem baixinho. Só dá pra ouvir uma fonia, ó. Bem baixinho, não dá pra ouvir quase nada. Se eu pôr no outro do lado, que já seria o 22, funciona bem. O 23, o 24, 25, 26 e o último 27. Então todos eles estão funcionando, menos o 21. O primeiro teste que eu posso fazer, nesse caso, como eu tenho duas plaquinhas, eu posso desligar a central e inverter uma placa pela outra. Se o problema é a placa, eu vou jogar esse ramal para o segundo ramal dessa placa aqui, ó. Então eu estou trocando as posições delas. A primeira vem aqui e essa outra vem para cá. Troquei uma plaquinha pela outra. Então a gente tem o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Logo, se for a placa, como a gente tem o ramal 24, vai para o ramal 25, que é a segunda posição. E o 21 agora vai ter que funcionar bem. Se ele continuar com o mesmo defeito, o problema é na placa base ou na placa principal. Então vou alimentar de novo. Pegar o meu sem fio, tirei do gancho novamente no viva voz e agora eu vou fazer os mesmos testes. Vou pôr aqui no ramal 20, funcionou bem. Ó, o 21 continua o mesmo problema, mesmo trocando a plaquinha. Então o 25, ó, 23, 24, 25, que é o segundo ramal que era da primeira plaquinha, esse que teria que estar mudo se fosse a placa de ramal. Com esse teste eu já consigo descartar a placa de ramal, eu sei que ela tá boa. E se eu tiver só uma placa de ramal e acontecer isso, vamos imaginar que é o 21 e aconteceu isso, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte, eu desliguei ela agora, né? Vou tirar a plaquinha. Então imagine que eu tenho só uma placa. Ele está no primeiro slot, que corresponde aos 4 primeiros. Eu posso passar ela para o segundo slot. Conecto normal, alimento. E nesse caso, com o aparelho mesmo, eu vou retirar do gancho. A gente vai perceber que os 4 primeiros ramais não vão funcionar, porque estão sem a placa, né? Olha só. Agora tem que começar a funcionar agora, ó.
Ok. Então, se o problema fosse placa de ramal, por exemplo, teria que jogar para cá o problema. Porém, como funcionou as 4 posições, a gente já poderia descartar a placa, mesmo tendo só uma, porque os 4 funcionaram bem. Então, não funciona aqui nas primeiras 4 posições, mas nas últimas funcionou bem, então logo não é placa. Passa a ser a placa base. Com esse teste simples, a gente já conseguiu descartar que não é placa de ramal. Se fosse a placa, o problema teria que vir aqui para o outro ramal correspondente aqui nesses 4 últimos. Então, nesse caso, sem sombra de dúvidas, está aqui na placa principal, placa base. Vou tirar ela para a gente olhar com detalhes. Essas plaquinhas, elas são só encaixadas. Essas aqui são as placas troncos, as linhas, né? Eu tiro a placa de ramal, desconecto terra. Tem que fazer isso com a central desenergizada, né, fora da tomada. E aqui eu tenho umas travinhas aqui na lateral de plástico que eu tiro e removo a placa principal. O primeiro teste que a gente pode fazer é fazer uma inspeção, ver se tem algum problema visualmente aqui, né, olhando. A princípio não tem nada, essa aqui, ó, nem pelo lado de baixo e nem pelo lado de cima. E aqui a gente já pode perceber que existe algumas séries de componentes aqui, ó, 4 capacitores eletrolíticos, temos alguns resistores, alguns Zeners, esses aqui são diodos Zeners, apesar de ele ter esse encapsulamento que é igual a um transistor SMD, ele é um diodo Zener, pode ver na serigrafia ali, ó, Z2, Zener 3, esses outros aqui são diodos normais, ó. Então a gente tem o D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Temos a mesma configuração para as duas placas. Como a gente sabe que o problema está aqui na segunda posição, no ramal 21, então é só esse circuitinho. Esse aqui a gente pode desconsiderar que esse aqui é dos últimos 4 ramais. O problema está ou nesses capacitores, ou nesses diodos, ou nesses resistorzinhos aqui. Cada diodo desse, ele representa o circuito de um dos ramais. Aqui no esquema da placa base, a gente pode ver, ó, temos o C1, C2, C3 e C4, 4.7 por 35 volts. Aqui está os Zeners, o Zener 1, do Zener 2, Zener 3, Zener 4, aqueles resistores de 100K. E aqui mais em cima a gente tem os diodos, D1, D2, D3, D4. Começa aqui D5. Se a gente for analisar, tem aqui a tensão de 3,3 volts. O catodo dele está dando aqui no circuito de habilita ring em relação a GND. A gente pode testar todos eles de forma manual com multímetro, ver se não tem curto, tanto eles como os Zeners, mas por experiência eu já vou dizer para vocês o seguinte, quase que 100% das vezes é esses capacitores, são os capacitores que dá esse problema, C1, C2, C3, C4, que corresponde aos 4 primeiros. Então é um desses capacitorzinhos aqui que baixa muito a capacitância. Então sim, dá para testar todos os Zeners, os diodos e os resistores aqui, né? Mas podemos testar esses capacitores. E como que eu faço para poder testar esses capacitores? A gente precisa de um capacímetro ou um multímetro que tenha a opção capacímetro, porque a gente vai verificar a capacitância deles. E como que eu faço isso? Eu posso fazer com eles direto na placa, eu já tenho uma ideia, eu não preciso nem remover. Então isso facilita a minha vida, eu vou mostrar. Os testes então eu vou fazer aqui pelo lado de baixo, as próprias ilhas de solda aqui nos terminais do componente, mesmo com ele na placa, porque apesar de ele estar na placa, vai alterar pouco a capacitância em si. Então já falo isso por experiência, que eu fiz muitas vezes e dá certo. Esse é o meu multímetro da bancada, não é o melhor que existe, mas é o que eu possuo aqui. Eu vou selecionar a opção aqui, ó, de capacímetro. Existe uns capacímetros próprios que você consegue medir o ESR, porém eu não consegui investir ainda em um, então eu não tenho. Então eu utilizo esse aqui para fazer tudo que eu posso com ele mesmo. Então eu seleciono a parte de capacitância e com as ponteiras aqui do multímetro eu vou tocar aqui nas ilhas de solda. O primeiro 4.6, veja que está bem razoável, é 4.7. Vamos ver o segundo, 4.7, tá bom. Vamos ver o terceiro, 3.3. Tá aqui o problema, já achamos. Vamos ver o quarto, 4.5. Agora vamos ver por desencargo de consciência esses outros aqui também. 4.5, 4.7, 4.5, 4.7. Então veja que o único que deu bem alterado justamente foi o segundo, 3.3, enquanto os outros deu de 4.5 até 4.7, que é o valor nominal, né? Mas veja que 4.5, 4.6 para 3.3 tem muita diferença. Ó. Então esse aqui eu tenho que tirar ele e testar fora ou simplesmente substituir. Ferro de solda, estanho, sugador e paciência, só isso.
já está removido 4.7 por 35 volts. Eu vou testar a capacitância dele fora, mas nem precisa, é só trocar ele. Porém, eu vou fazer um teste aqui. E o teste é o mesmo. E fora da placa, ele mediu 4.2 nano e não micro. Então não dá para confundir. Significa dizer que ele está realmente bem alterado. Está zerada a capacitância dele. E eu fui procurar nos meus capacitores aqui e eu não tenho exatamente igual. Eu tenho um de 4.7 por 50 volts. E é compatível. A única diferença é que o tamanho físico dele aqui, olha, é bem maior esse que eu tenho. Porque a tensão e até mesmo a capacitância pode ser ligeiramente superior. Então esse da central é para 35 volts, o meu vai até 50, a tensão de trabalho, porém a capacitância dos dois é a mesma, 4.7 microfarad. Então depois no final eu vou dar uma dica aqui, bem legal e bem interessante. Eu vou pôr ele aqui, sempre tem que ficar atento à polaridade. Olha só como é que ele vai ficar bem maior em relação aos outros ali, ó. Soldar o bicho velho aqui no lugar. Já foi feita a troca. Vou testar já direto com as plaquinhas de ramais ali de novo. Eu só montei as plaquinhas aqui e montei ela no lugar. Sempre que a gente mexe nessas plaquinhas, não precisa alterar nada de programação ou configuração. Ela já reconhece automaticamente. Aparelho, mesma coisa. Então vou testar primeiro o 20. Ok. Agora o 21, que é o que estava com problema. Ó, 100%. 22. 23. 24. 25, 26, 27. Então o problemático era esse cara aqui, ó. E já resolveu. Só um capacitorzinho. Então, como dava para perceber ali pelo esquema, existe um capacitor desse para cada ramal. E eles incomodam bastante, porque esse problema não é a primeira vez que eu pego ele direto. Na maioria das vezes é ele. Acontece outras coisas também, às vezes de não digitar. Você pressiona o teclado, digita o número e não corta o MF, continua o tom de ramal, também pode ser eles. Então, qual é a dica que eu dou? Quando acontece isso, e acontece com bastante frequência nesse modelinho de central e também na modular e mais, que é a mesma central, só que com a capacidade maior de ramais, são aqueles capacitores, 90% das vezes. Então a dica é o seguinte, o único teste que a gente faz é o teste para verificar se é a placa ou é na placa base, que foi aquele testezinho que eu fiz invertendo a placa ou trocando ela por outro slot. Pode trocar, não precisa alterar a programação ou mexer em programação, ela vai funcionar, ela vai reconhecer automaticamente. E não precisa fazer os testes de capacitância igual eu fiz aqui no vídeo. Eu fiz só para mostrar, para orientar mesmo. Já pega e já troca os 4 capacitorzinhos. Esse capacitor, ele é muito baratinho. Para ser caro, você vai pagar 25 centavos aí em uma loja de eletrônica. Se tu comprar em quantidades, ele sai bem mais barato. Então já pega e já troca todos. É o que eu faço normalmente. Descobriu que não é a placa de ramal? Já troca os 4 capacitorzinhos ali e não precisa nem fazer esses testes. É questão assim de 30 minutinhos no máximo. Eu já vou trocar os 4 das primeiras 4 posições, eu já fecho e levo para o cliente. Então aqui está resolvido. Espero ter ajudado vocês. Peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para me ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.